Olá, estudantes da Rede Municipal do Paulista. Como é que vocês estão? Preparados para mais uma aula? Eu sou a professora Aline Ingrid e hoje, no nosso componente de recomposição da aprendizagem, vamos ter aula de língua portuguesa para a turma do segundo ano. Então, se você é do segundo ano, fica ligadinho nessa aula que nós vamos revisar um dos assuntos mais importantes que vocês estão sempre vendo aí no livro de vocês e nas avaliações que vocês fazem também. E o tema da aula de hoje é gênero textual, carta. Vamos aprender um pouco sobre a estrutura de uma carta, para que serve também e o que é que a gente pode escrever quando estiver elaborando uma carta. Antes disso, vamos relembrar nosso último desafio? No último desafio, a gente trabalhou a parlenda do toucinho e nele eu pedi que você ilustrasse o que aparecia, o que é que estava rimando. Então apareceu aí, ó. Cadê o toucinho que estava aqui? O gato comeu. Cadê o gato? Foi pro mato. Cadê o mato? O fogo queimou. Cadê o fogo? A água apagou. Cadê a água? O boi bebeu. Cadê o boi? Foi carregar trigo. Cadê o trigo? A galinha espalhou. Cadê a galinha? Foi botar ovo. Cadê o ovo? O frade comeu. E cadê o frade? Tá no convento. Na nossa última aula a gente trabalhou bem essa parlenda, né? Que serve para cantigas de roda, para brincadeiras. E observamos que sempre vai ter as palavras que rimam. Por isso que eu pedi que vocês ilustrassem essa parlenda para que vocês pudessem memorizar. Gato rima com mato, entre diversas outras palavras que apareceram na nossa parlenda. Agora vamos para o nosso tema de hoje, né? Vamos aprender um pouquinho sobre a carta. Antigamente as pessoas usavam muito a carta para poder se comunicar. Nem todo mundo tinha telefone em casa. Celular era uma coisa que praticamente não existia. Então a única forma de poder saber como é que está um familiar era através da carta. As pessoas escreviam, colocavam no envelope, tinha que ter o destinatário e o remetente, levava essa carta até os correios e lá essa carta ia para outra cidade. Eu tenho uma tia que mora em São Paulo e ela sempre nos escrevia. E quando o carteiro chegava com aquela carta, era a maior alegria, porque aí a gente conseguia saber como é que ela está, se ela estava bem, como é que estava o clima lá em São Paulo, se ela estava trabalhando ou não. E também a gente conseguia informar para ela como é que a gente estava. Enviar uma foto. Hoje em dia tem o WhatsApp, a gente envia a foto que chega na mesma hora. Naquela época tinha que chamar um fotógrafo, ele tirava a foto, revelava, a gente colocava no envelope e mandava aquela carta que demorava muitos dias para chegar lá. E as pessoas tinham o costume também de responder a carta. Então a nossa diversão era receber as cartas e enviar cartas também. Com o passar do tempo foram surgindo vários outros meios de comunicação, tá? Mas na nossa aula de hoje vamos conhecer sobre a carta. Muitas pessoas hoje em dia ainda usam cartas para poder se comunicar. E é comum também quando as pessoas estão paquerando, que estão namorando, escrever uma carta para o seu namorado, escrever uma carta de aniversário para alguém que você gosta muito também. E olha só, a carta é um tipo de texto utilizado entre as pessoas com o objetivo de corresponderem entre si, contando as novidades, trocando informações, enviando e recebendo notícias de familiares e amigos. Então olha aí a importância desse meio de comunicação. Antes também vendia papel de carta, envelopes específicos de carta também. E se você
hoje em dia, tiver o interesse em mandar uma carta para alguém que você conhece que mora distante, você pode. Você vai precisar ter o endereço da pessoa, colocar sua carta no envelope, colocar o selo e enviar. E eu garanto que aquela pessoa vai adorar receber a sua carta. Mas, como você sabe, todo e qualquer texto vai possuir regras específicas para sua composição. Por isso, nós vamos ver a seguir a forma pela qual devemos nos apoiar para que uma carta seja produzida da maneira correta. O tipo de linguagem que você vai utilizar depende de quem você vai estar enviando uma carta, porque se eu estou enviando uma carta para um amigo, eu posso escrever as palavras do jeito que eu falo, normal, um apelido carinhoso que você chama o seu amigo. Mas se por um acaso você for escrever uma carta para alguém importante, por exemplo, para um prefeito, para um presidente, eu vou precisar usar umas palavras mais formais, uma escrita mais adequada, ok? Vamos conhecer a estrutura. Eu trouxe aqui esse modelo de carta que diz assim: Paraná, 2 de janeiro de 2022. Querido amigo Carlos, acabei de chegar, mas já estou com saudades de você e de todos os amigos da escola. Passarei o mês de janeiro aqui, no Paraná, na casa da minha avó Elisa, na fazenda Santo Antônio. Aqui tem uma cachoeira linda. Só que esses dias estão muito frios para nadar. Mas quando aparecer o sol, vou mergulhar com tudo. Aqui também tem cavalos. Meu avô Zeca está me ensinando a andar de cavalo. No começo eu tinha muito medo, mas agora estou adorando. Estou fotografando tudo para mostrar para você quando as aulas voltarem. No final do mês é o aniversário da minha prima Alessandra. E como ela gosta muito de adivinhas, eu queria inventar uma com a palavra amor para colocar no cartão de presente dela. Será que o seu tio, que escreve letras de música, não me ajudaria a fazer essa adivinha? Um grande abraço de sua amiga Júlia. Então a gente viu aqui uma carta que uma amiga escreveu para o seu amigo porque ela está passando um mês separado, né? Um mês de férias. Mas nessa carta tem toda uma estrutura correta. Vamos observar? Primeiro é o local e data. Sempre que você for começar a escrever uma carta, é importante que você coloque o local que você está, que pode ser a cidade, a data, o mês e o ano. Isso fica bem na parte de cima da carta, tá? Depois vamos ter a saudação, que nesse caso foi querido amigo Carlos. Mas que você pode usar outro tipo de saudação como olá, querida vovó, olá, papai. Depende de para quem você vai estar mandando essa carta. Temos também o assunto, né? Tudo isso aí, ó, foi o assunto da carta. Foi o que é que a amiga queria informar para o seu amigo, o que é que ela queria repassar para ele. Temos também a despedida, que nesse caso ela usou um grande abraço de sua amiga. Você pode colocar um beijo, até a próxima. E por último a assinatura, né? Que nesse caso foi Júlia. A assinatura vai ser o seu nome. Então, ó, olha aí a estrutura para se fazer uma carta. Local e data, saudação, assunto, despedida e assinatura. É importante colocar a assinatura para que a pessoa saiba que é você que está passando aquela carta para ela, tá? Olha esse outro modelo aqui que eu trouxe para vocês. Rio, 20 de julho de 2022. Querida prima Verônica. Essa já foi a saudação da carta. Estou com muitas saudades de você. Como estão suas férias? Passamos o final de semana em Angra dos Reis. Estava fazendo um imenso calor. Sentíamos um vapor até na sombra. Velejamos por diversas ilhas. Ilhas das Botinas.
porque se assemelham a duas botas. Você já esteve lá? Se não, poderemos marcar um dia e irmos juntas. O que acha da ideia? Aguardo ansiosamente a sua resposta. Beijos da prima Regina Lúcia. Essa carta já foi bem menorzinha, mas a gente tem, ó, local e data, temos a saudação, temos o assunto, a despedida e a assinatura. Então, não importa o tamanho da carta que você vai escrever, quantas linhas essa carta vai ter, mas é interessante que você siga essa estrutura para que a pessoa que vai receber essa carta, ela consiga entender melhor essa informação. E como eu falei para vocês, atualmente você pode sim mandar cartas para pessoas que você gosta. Não precisa levar nos correios se não quiser, mas você pode aí elaborar na sua casa, entregar para um amigo, entregar para um familiar também. Porque uma mensagem que a gente manda no celular, ela se apaga com mais facilidade, né? Já uma carta a gente pode guardar com muito carinho, pode deixar o nosso cheiro naquela carta e a pessoa vai ter como recordação, tá bem? E eu trouxe uma musiquinha que provavelmente você conhece, que diz assim, ó: papagaio louro do bico dourado, leve essa cartinha pro meu namorado. Se estiver dormindo, bata na porta. Se estiver acordado, deixe recado. E a gente passa a entender agora que alguém mandou o papagaio entregar uma carta para o namorado. Há muito tempo atrás, as pessoas usavam os pombos correios. Os animais, eles serviam de entrega, papagaio, pombo, entre outros. Faz muito tempo isso, tá? E aqui nessa canção, o papagaio louro vai levar a cartinha para o namorado. Se ele estiver dormindo, ele vai ter que bater na porta. E se o namorado estiver acordado, ele vai poder deixar o recado, que é deixar a carta. Vamos explorar essa canção? Será que você consegue memorizar essas informações para que a gente consiga responder umas próximas perguntas que eu trouxe aqui? Então vamos lá. Primeiro vamos encontrar algumas palavras. Eu tenho aqui o trecho: papagaio louro do bico dourado, leve essa cartinha para o meu namorado. Você consegue encontrar essa palavra papagaio que acabou de aparecer? Observa bem, na primeira linha, você vai observar as letras que são parecidas. Na primeira linha eu tenho a palavra papagaio, conseguiu encontrar? Olha ela aí, papagaio. Próxima palavra é a palavra bico, que você pode observar na segunda linha. Veja se você encontra aí essa palavra. Está bem embaixo de papagaio. Conseguiu encontrar? Olha a palavra bico. Agora a palavra cartinha na terceira linha. Dá uma observada em cada letra que está aparecendo, para que a gente possa encontrar melhor essa palavra. E olha aqui a palavra cartinha. E agora a gente tem o questionário que eu vou fazer para vocês. Deixa eu voltar aqui para a gente relembrar a canção como ela é. Ó. Papagaio louro do bico dourado, leve essa cartinha pro meu namorado. Se estiver dormindo, bata na porta. Se estiver acordado, deixe recado. Agora vamos ver se você realmente conhece essa canção. Primeiro, quem tem o bico dourado? Qual foi o animal que apareceu na canção que ele tem o bico dourado? Aí na sua casa você pode pensar qual foi o animal. Se você pensou em papagaio, você acertou. É o papagaio que tem o bico dourado. Próxima pergunta. O que o papagaio terá de fazer se o namorado estiver dormindo? Relembra aí um pouquinho da canção.
se o namorado estiver dormindo, o que é que ele vai ter que fazer? E a resposta certa é bater na porta. Acho que é para acordar esse namorado, né? Caso o namorado esteja acordado, o que fará o papagaio? Pensa bem. Se ele estiver dormindo, vai bater na porta. E se ele estiver acordado, o que é que o papagaio vai ter que fazer? Deixar o recado, né? Deixar a carta que a pessoa pediu para que o papagaio levasse. Alguma vez você já tinha cantado essa musiquinha? Você já tinha visto ela em algum lugar? É uma música bastante antiga que existe. Pessoas brincam de roda, brincam de diversas coisas com ela. Mas agora vamos para o nosso desafio. E o desafio de hoje é o seguinte: você vai escrever uma carta para um colega. Olha a responsabilidade. Se você tiver dificuldade na escrita, chama alguém da sua família para que ele possa lhe ajudar a registrar essas palavras. E lembre-se da estrutura que você vai precisar usar para escrever a sua carta. O assunto da carta, você que vai escolher. Você pode falar sobre qualquer coisa que você quiser. Pode ser para um amigo da sua sala, pode ser para alguém da sua rua. E você também pode mandar para alguém que você conhece, mas que mora em outro local, em outro estado. Aí você vai precisar pedir ajuda para colocar o endereço, porque em uma carta, no envelope da carta, o seu endereço vai, e o endereço da pessoa também, porque ele tem que saber quem foi que mandou. Isso que a gente chama de remetente e destinatário, tá? Então, as informações têm que estar bem corretas. Nome completo, nome da rua, CEP também, cidade, o país também, tá bom? Então, pense bem para quem é que você gostaria de enviar uma carta. Pega um papel, escreve bem, coloca a estrutura bem organizada, tá? Local e data, saudação, assunto, despedida e a sua assinatura. Na próxima aula eu vou colocar aqui alguns modelos de carta enviados para colega. Se você não quiser enviar para nenhum colega, pode enviar para um familiar seu também. Sua mãe, avó, tia, enfim. Existem muitas pessoas e você pode escolher uma ou mais de uma para enviar essa carta, tá bem? Não se esqueça que na próxima aula eu vou perguntar quem conseguiu cumprir o nosso desafio, tá certo? Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado de aprender sobre o gênero textual carta. Espero que você também consiga escrever uma carta aí na sua casa. E aproveite esse momento para chamar a mamãe, o papai, os avós e perguntar se eles já escreveram cartas, se já enviaram carta. Como é que era na época dele essa questão aí de se comunicar com os outros? Porque lembre-se que é importante que a gente se comunique com a nossa família, que a gente entenda como foi que eles viveram, como era na época deles, tá certo? Um grande beijo, te espero na próxima aula. Tchau, tchau!